Seja bem-vindo a esse novo módulo, né, que a gente vai fazer sobre controllers. E eu sei que talvez até agora para você tenha sido meio confuso, assim, meio rápido o aprendizado, né? Mas não desista, porque antes de começar qualquer coisa a falar sobre controllers, eu queria te falar que sim, programação é um pouco difícil, mas é muito gratificante você conseguir no final conseguir programar algo que você goste, que você ache legal e que você consiga trazer recursos para você, né? Consiga ser remunerado por isso, né? Então assim, você tem que aprender mais, você tem que estudar mais, não desista, né? Foi assim comigo também, gastei um tempão estudando antigamente as tecnologias e tudo, e gastando tempo com erros e debugando erros que não, sem fim, né? E sempre vai existir alguém que sabe mais que você, beleza? E isso eu tenho por experiência própria, né? Um exemplo básico que eu posso dar para você é que há muitos anos atrás, uns 8 a 10 anos atrás mais ou menos, eu tive um problema numa query do MySQL. Eu fiquei uma semana procurando para resolver. Uma query até grande, ela rodava dentro de um Store Procedure. E procurando por muito tempo, e eu consegui alguém para me ajudar. E esse cara me respondeu com 3 frases lá o que eu tinha que fazer para resolver aquele problema, né? E assim, eu perguntei para ele, falei, o que foi que você fez para você aprender tanto assim? Ele falou, olha, eu estudei 20 anos, praticamente quase trabalhar com queries, desde quando nasceu o SQL estava lá. Então assim, não desista, existe pessoas que sabem mais que você, não fique frustrado e continue forte mesmo no curso aí. Apesar de você achar que as aulas às vezes possam não tá mudando nada em você, mas no final muda, beleza? Você vai ver um erro acontecendo na minha aula e eu vou estar resolvendo e tudo, então não desista, tá? Então afinal, o que é um controller, né? Mudando de assunto, o que é um controller? Pessoal, controller nada mais é do que um lugar onde você vai executar as chamadas que acontece do front-end, né? da web, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma função no front-end que seria, por exemplo, para pegar os invoices, o controller que vai me devolver isso. Se eu estiver falando de uma web, ele vai me devolver esse olá vindo do controller. Ele que me devolve o que deve ser renderizado então na tela, tá? É ele que faz essa parte. E se fosse uma API? Se fosse uma API, ele retornaria o JSON. Então o controller é a comunicação que você tem entre os modelos do seu software, entre o que acontece no back-end ali das coisas, entre as funções, as execuções que existem ali, que procedures que você vai ter que executar, e a interface, beleza? Então o controller fica entre a rota e os models, praticamente. Ele fica fazendo esse intermediário, essa junção de lógicas. E cada função do controller normalmente é chamada por um endpoint, uma URL, seja de API ou seja da web. Por exemplo, a gente tem aqui nesse controller, do User Test Controller, na função index, ele retorna olá vindo do controller. Então eu poderia ter colocado assim, ó, sou o controller User Test Controller na função index. Pronto. Se eu executar isso aqui lá, ele vai alterar? Não sei. Será que a URL que está chamando a página, ela está batendo aqui nessa função? Então é isso que a gente tem que descobrir, porque o controller ele responde, mas ele responde a alguém, ele responde às rotas. Então a gente tem que ver aqui, ó, por exemplo, ó, vamos na web e vamos ver, ó, tem alguém usando o User Test Controller? Tem. Quem está chamando o index? O root da aplicação. E ele tem um nome User Profile, nome da rota User Profile. Então quando eu chamar o controller, ele vai me retornar sou um controller User Test Controller da função index. Aqui eu estou retornando um texto simplesmente, mas eu poderia estar retornando uma view, e nós vamos aprender mais para frente o que é uma view. Então por enquanto está retornando um texto comum. Se eu quisesse retornar um JSON para API, também é dentro de um controller, ok? Por exemplo, a gente tem aqui o User Test Controller dentro da pastinha da API que a função index nos retorna um JSON. Então se eu vim aqui no controller do GetUser
Aliás, vamos ver a URL. User Test Controller na função index. Se eu vim aqui nas APIs, nas rotas, a gente vai ver que tem o user, o agrupamento de user, teste que está retornando um index. Perfeito, então seria user barra teste, beleza? Então o user barra teste, que seria aqui, ó, do tipo get, ele vai me retornar um JSON. Então o controller que se encarrega disso, tá bom? Então numa aplicação, por exemplo, que você está tendo que mostrar na tela do usuário a lista de usuários, quem vai te retornar essa lista? Vai ser o controller. Quem vai pegar essa lista no banco de dados? Provavelmente vai ser o model. O model vai pegar aquele conjunto e agrupamento de dados do banco de dados e vai te retornar para você um array estruturado, um objeto estruturado, aonde o controller vai pegar tudo isso e vai retornar para o usuário, tá bem? Então o controller é isso, pessoal. Nada mais é de um lugar onde você cria uma porrada de função, beleza? E retorna coisas para o usuário ou para a API, tá? Você vai encontrar aplicações aí com inúmeros controllers, 200 controllers. Já encontrei aplicações com 200 controllers, chega quase 200 controllers, aí muitas funções dentro do controller, controllers com muitas linhas mesmo, né? Então, assim, funções enormes. É normal? Normal isso acontecer, tá bom? Então, em aplicações grandes. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado do curso até agora e a gente vai entrar no módulo sobre controllers e a gente vai cada vez mais aprendendo juntos, tá bom? Até mais e te vejo na próxima aula.